ótimo. Bem, boa tarde, prazer imenso estar aqui com vocês, parabéns. Assim como o Pimenta, eu também tenho essa coisa de ficar em pé, peço desculpas, mas eu acho que comigo tem muito a ver também com a sala de aula, com o trabalho docente, porque afinal é a minha profissão, eu sou professora. Então eu me sinto, a gente não senta na sala de aula, ainda mais quando tu vem da sala de aula da educação infantil, do trabalho com as crianças, é sempre uma coisa muito afetiva, mas muito intensa fisicamente. Então falar é uma coisa também intensa, né? Mexe por dentro e por fora da pessoa. É prazer enorme, Gisele, estar aqui, abraçar também o Leonardo, o Leonardo Stoppa e o Leonardo Atush, e também a Amneris e o Gustavo também, que é quem eu cumprimento. Bom, sobre essa situação específica, vocês sabem que me incomoda muito, qualquer lugar que eu vá, dentro do país ou até fora, parece que eu carrego esse sujeito assim, ó. É uma coisa horrível. Eu me dei conta do peso que é para quem sofre circunstâncias de agressão, mesmo que reaja, mesmo que consiga enfrentar, a agressão fica colada de um jeito tal que é uma apropriação de ti. E isso é uma coisa que, sinceramente, me fez pensar muito sobre a dimensão da violência de gênero, que está aqui também colocada. O ambiente político da Câmara dos Deputados é extremamente hostil às mulheres. O ambiente político é hostil. A violência política existente nesses espaços, ela é uma violência de caráter fascista, mas aqui dentro deste fascismo, na nossa época, existem componentes muito específicos também, voltadas contra nós mulheres. Então, eu realmente tenho preferido, assim como Jandira, como Alice, como Manuela, como Margarida, como Benedita, como agora Talíria e Áurea também, nós preferimos, como mulheres de esquerda, sermos mulheres que enfrentamos isso. Nós queremos ser as que vamos derrotar o fascismo. É essa a nossa decisão. Bem, porque isso nos confere não uma identidade de vítimas de alguém, mas uma identidade de quem estamos dispostas como mulheres a defender o que acreditamos, defender ideias, a ressignificar a política também a partir da nossa presença e ação política, meu amigo Pedro Ruas. O fascismo, ele foi sendo, como qualquer estrutura ou categoria política, ele pode ser situado em momentos históricos de forma distinta. Mas o que há em comum entre o fascismo, que Gisele disse, que alguns nos avisavam, não usem fascismo, não comparem a ditadura, não, fascismo é outra coisa. Eu estou aqui para dizer para vocês que o que nós vivemos é fascismo. Fascismo por quê? Fascismo conceitualmente estruturado também. Por quê? O fascismo nasce como expressão, uma expressão referenciada no símbolo de um feixe. Um feixe que é um martelo, um feixe que é uma arma. Um feixe de gravetos, amarrado de forma tal que não se dispersa. Este é o símbolo que Mussolini usa na Itália. Esse é o símbolo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Com os componentes políticos e econômicos de uma época, decorrência do Tratado de Versalhes, um conjunto de fatores que podem ali ser identificados, mas o fato é que a reação a isto, a reação àquele momento, quando aquelas populações se sentiam extremamente oprimidas, porque perdedoras, foi constituir-se a ideia de que a reação se estruturaria pela via da unidade inquebrantável em torno de um líder ou líderes, de ideias, de posturas e de símbolos. O fascismo, portanto, é algo que se dissemina. É verdade que lá
em tempos anteriores, na primeira metade do século XX, o fascismo tinha uma relação muito direta com o Estado. O fascismo é o Estado fascista, na medida em que ele usa todo o seu instrumental contra as liberdades, a diversidade, a livre expressão. Ele posiciona o Estado. E aí, o centro é a ordem hierárquica estruturada pelo Estado. Nos dias atuais, o fascismo atual, ele traz características muito semelhantes. Mas nós vivemos a revolução tecnológica, nós vivemos outra era. Nós vivemos outras questões. E ele se manifesta, portanto, também através do coesionamento nas bolhas, na rede social, na formação de falar para coesionar os seus, naquela dancinha de rua ridícula que fez campanha para o Bolsonaro e para o impeachment, que todo mundo fazia uma mesma coreografia, que eu até hoje não me imagino de onde saíram aquelas pessoas tão ensaiadas naquela coreografia que não sai nada do lugar. Aquilo é uma clara manifestação do fascismo, porque é uma atuação não apenas dos indivíduos, mas mediados pelo grupo, pelo pensamento comum, pela ideia que aqui no Brasil, no atual momento, pode se chamar fascista ao se articular, de acordo com Luiz Felipe Miguel, em 3 dimensões que ele cita como muito importantes e que eu quero aqui recuperar. A ideia portanto, a diferença em relação ao Estado hoje é o libertarianismo, a ideia de que é o mercado que regula tudo, a ideia sacralizada do mercado, colocado como regulador das relações humanas, sociais, de todo. Portanto, essa dimensão chamada libertariana na economia, na política, em todos esses segmentos, é a forma com que a direita se estrutura para o seu posicionamento na sociedade. Ao lado dessa dimensão, o Luiz Felipe Miguel, que eu acho que é um pensador importante no nosso país para os dias atuais, cita um segundo fator, que é o perigo, que é o fundamentalismo religioso, porque o fundamentalismo religioso passou a ser um elemento da política, não agora, mas ao longo dos últimos anos. Eles perceberam a importância de se estruturarem como bancada. Isso tem uma diferença muito grande, porque essas bancadas já não são os partidos. Essas bancadas perpassam partidos, costuram relações por vários caminhos, têm conexões com a comunicação, têm conexões com a economia, se estruturam por grupo de interesse. Mas o pior, quando tu tem uma estrutura religiosa, e o quanto ela é vantajosa para o fascismo, que ela unifica o método fascista de organizar-se a partir de um posicionamento único, agregando a ideia do Messias, a ideia de que há algo superior, incontestável, impossível de ser questionado, não racional. Já não se trata mais da razão, não se trata mais da ciência. Se trata de produzir opiniões que sejam mediadas pela fé. Como é possível, então, desfazer-se uma linha ideológica, um posicionamento político que é orientado, ao mesmo tempo, nas dimensões econômicas e batizado pela fé? É extremamente mais difícil, porque é ali que se organiza o feixe de verdade inquestionável, revelada, portanto, inquestionável. E o terceiro é a recuperação do chamado perigo comunista. O quanto nós somos os bolivarianos, o quanto uma camisa vermelha, um boné da CUT, um Lula livre, tem um significado para outrem, que é de mover a intolerância. Porque o fascismo tem como característica disseminar a intolerância contra aqueles que estão no outro polo. Não se fala mais em adversários. Uma das características é que não há mais adversários, há inimigos. Inimigos.
Porque não é apenas uma posição política, é uma postura de aniquilamento. O problema, o mais grave problema, é que no Brasil, as instituições que nós consolidamos como democráticas ao longo do último período, não perceberam que elas agiram, elas próprias, contra a Constituição, ao permitirem que essa força política se estruturasse como tal no nosso país. Eu responsabilizo diretamente a Câmara dos Deputados, ainda eu a integro e a responsabilizo. Por quê? Quantas vezes, quando aquele sentado hoje na cadeira de presidente da República esbravejou que Fernando Henrique deveria ser fuzilado. Não se deveria ter agido. Como foi possível tolerarmos o elogio, tolerarmos como instituição o elogio ao Ustra? Como é possível uma instituição cujo líder, Ulisses Guimarães, levantou, quando ergueu a Constituição, disse: a sociedade foi Rubens Paiva, não os fascínoras que o mataram. Como é possível no mesmo plenário termos uma memória de Ulisses? Como é possível termos uma memória? Eu não estou falando dos comunistas, eu não estou falando dos socialistas, eu estou falando dos liberais brasileiros. Como os liberais brasileiros permitiram que os antiliberais fascistas e de direita chegassem a esse estado de coisas, a esse estado de poder? Como dentro das Forças Armadas foi possível, mesmo com a sua tradição que é complexa e contraditória, houve resistência ao golpe civil-militar dentro das Forças Armadas, querido Pedro Ruas. Há figuras emblemáticas, além do capitão Lamarca, muitas outras que resistiram. Agora, o que se observa hoje é a adesão a um projeto antinacional, antipopular. E libertariano, essa palavra, guardem, ela é terrível, porque o significado dela, que é ligado à extrema-direita no ultraliberalismo, o que significa isto nos dias atuais é a destruição do Estado como forma de garantia dos direitos fundamentais de cada cidadão e cidadã, porque brasileiros e brasileiras que já vivenciam ao longo da história, até pela matriz de desenvolvimento do Brasil, um lugar de subcidadania permanente, hoje estão sendo relegados à condição de não cidadãos, num nível absolutamente rápido, ao mesmo tempo que nós estamos sendo relegados a uma colônia, onde nós não somos mais sequer um país autônomo, como disse o Pimenta, ao entregarmos Alcântara, ao entregarmos a Amazônia, ao entregarmos o pré-sal. É ato contínuo. Tudo isso coroado por atos fascistas que estão sendo tomados por dentro do Estado. Se até agora, até hoje, até os dias atuais, o fascismo que nós vivemos com Bolsonaro foi esse disseminado para que ele vencesse as eleições e que ele tenta novamente amanhã jogar para as ruas contra nós e contra qualquer que tenha inclusive apoiado o seu golpe, qualquer que tenha apoiado a Lava Jato. Eu volto a dizer, o Pimenta tem toda a razão nisto. Não adianta aplaudir a Lava Jato. Se você ficar contra o Bolsonaro, ele vai passar por cima de você. Sabe por quê? Porque eles fizeram isso com Carlos Lacerda. E a história no Brasil, ela não se repete só por tragédia ou farsa, ela se repete muitas vezes para demonstrar que nós não aprendemos, não conhecemos o suficiente. Não nos foi dado o direito, como povo brasileiro, de conhecermos o tamanho da ditadura e a profundidade dos crimes que a ditadura produziu. Mas as instituições ficaram com a memória da ditadura. E por isso é que elas calam diante daqueles que se colocam contra elas e contra a democracia. Neste caso, que eu percebo na Câmara dos Deputados e no diálogo com diferentes setores, mas sobretudo lá dentro, na Comissão de Constituição e Justiça, onde eu atuo mais detidamente, é o seguinte: para fazermos a transição para a democracia, foi necessário enfrentarmos o entulho autoritário.
foi necessário, e não enfrentamos totalmente, mas foi necessário fazermos a Constituinte e enfrentarmos uma série de legislações que tinham sido constituídas desde o AI-1, passando pelo AI-5, passando leis que, enfim, suportaram como uma farsa, mas que construíram um véu de legalidade em torno da ação ilegítima e ilegal dos ditadores. A democracia relativa, complexa e de baixa intensidade que produzimos no Brasil, ela, sem dúvida alguma, ela enfrentou esse arcabouço legal. O que Bolsonaro faz agora é transformar as ideias fascistas e o fascismo, Gisele, que foi produzido contra as mulheres, contra gays, contra lésbicas, contra os quilombos, contra os índios e, portanto, contra os pobres e contra a periferia. Aquilo que nós vimos na ocupação do Rio de Janeiro pelos militares, que era a hostilidade contra a periferia. É jogar a classe média, os brancos daqui, contra os negros dali, em cidades que se constroem muros, que se separam pessoas, que se afasta a possibilidade de construir uma sociedade baseada em respeito, porque é preciso ser parte desse feixe e concordar totalmente, ou se será excluído. Ou você concorda totalmente com eles, ou você não participa. Agora, o que ele quer, e agora o que eles buscam, e eu concluo dizendo isso, para alertar, e até agradecer mais uma vez ao 247, é instituir uma legalidade que o suporte, que suporte seus atos insanos e anticonstitucionais. Não só inconstitucionais, como anticonstitucionais. A Constituição está relativizada em todos os sentidos. A prisão de Lula é a relativização da Constituição. A prisão de Lula é negar a Constituição e as garantias fundamentais. Negadas também a muitos outros brasileiros que não estão julgados e que estão colocados dentro de espaços sem direitos. Mas, quando ele faz um decreto sobre armas, quando ele move o decreto sobre armas, quando ele ataca a educação pela balbúrdia, que é, na verdade, a resistência, quando estas coisas estão acontecendo, vocês já percebem que é o Estado posicionado. Agora, nós não temos apenas as ideias para combater, colocadas difusamente pelas redes sociais, nas suas bolhas, se expandindo a um nível das manifestações de rua, como eles fizeram contra a Dilma. Agora, além disto, nós temos um Estado. E este Estado toma medidas para montar as suas milícias. Já que Bolsonaro e seu grupo político pode até daqui a um pouco ser questionado por setores militares, por outros, pela disputa de poder que está colocado ali dentro. Mas aí ele armou as milícias suas. Ele largou as armas de uso especial e restrito na mão daqueles que estão prontos para matar. E isto é a transformação do discurso fascista naquilo que já acontece contra grande parte dessa população, que é matar impunemente. Está aí o pacote do Moro. Quem não vai dizer que, praticando a violência, sendo membro do Estado, não agiu sobre forte emoção? Moro está dando a licença para matar. E Bolsonaro está entregando as armas. E o que nós precisamos ter claro é que isto é fascismo. E fascismo não é algo com o que se possa debater, contestar. Fascismo é algo que precisa ser quebrado. Eu não digo isso em relação às pessoas, jamais. Eu não quero atacar qualquer pessoa na perspectiva humana, individual, ou mesmo de grupo. O que eu estou dizendo aqui é que a ideia do fascismo tem que ser quebrada. Nós precisamos conseguir desfazer o feixe, trazendo as pessoas a refletirem sobre o impacto desse ódio na produção da sua vida. Isto é mais do que eu consiga fazer. Porque às vezes eu não consigo ter toda a capacidade de diálogo que eu gostaria de ter.
Mas eu penso que a nossa grande missão para desfazer este feixe é conseguirmos adentrar os lugares onde as pessoas pensam de forma restrita e fechada, para que elas questionem a si próprias, a partir delas mesmas. Aí, por isso é que eu estou numa mesa com psicanálise, para ver se a gente consegue, inclusive, ter muitos outros instrumentos que nos deem a possibilidade de quebrar, desmanchar, desfazer o feixe que eles reuniram em torno do fascismo. E isso exige muito de nós, exige, sobretudo, estarmos juntos e juntas. Existe confiança mútua, mas existe também uma dedicação impressionante, que pode se fazer até mesmo mais rapidamente, como eles fizeram para se organizar. Muda muito quando os estudantes vão para as ruas, com seus pais sabendo que eles foram para a rua para defender Moisés Mendes, a escola, a educação. Muda, as coisas mudam de lugar quando tu consegue por algum motivo ser ouvida, ser ouvido. Mas quando eles conseguem lhe caracterizar como alguém que não pode ser ouvida, quando eles criam no Lula a marca do ódio contra ele, transformando-o num bicho feroz, enjaulado, quando eles criam a ideia de que determinada mulher é uma vagabunda, a outra é isso, a outra é aquilo, essas pessoas, eles já estão tentando que não sejam ouvidas. Eles já criam sobre essas pessoas a ideia de que elas não podem ser ouvidas. E isto é altamente violento, porque nós vamos continuar falando. Um abraço, boa luta, estamos juntos e juntos. Gisele. Deixa eu só passar um recado aqui.